Boa noite, gente linda! Estamos aqui mais uma vez nesse encontro sempre tão esclarecedor, sempre com tanto conteúdo a ser compartilhado para transformar a minha vida, para transformar a sua vida. O que eu trago aqui é sempre o que faz sentido para mim e o que tem de verdade mudado a minha realidade. E a intenção desses encontros é justamente permitir que o maior número possível de pessoas também se sinta dessa forma, também tenham suas vidas transformadas, também tenham suas vidas, vivam com mais alegria, com mais leveza, vivam felizes como eu vim para ser, como você veio para ser. E hoje eu estou muito honrada e feliz porque a minha convidada é uma pessoa linda, linda por dentro, linda por fora, é alguém que eu tive a honra de conhecer. Eu digo que eu sou muito abençoada porque essa minha jornada temporariamente humana, eu tenho amigos que são incríveis, conheço pessoas maravilhosas e essa é uma dessas pessoas. E além de linda, gente, ela tem um abraço que eu vou falar pra vocês. Se vocês tiverem a chance um dia de ganhar um abraço dessa mulher, aproveite, porque o abraço dela é incrível. Eu também estou muito feliz porque o nosso encontro, o nosso workshop, Além do Pensamento Positivo, está chegando dia 11/11 e ele continua sendo preparado com muito amor, com muito estudo, com muito carinho. Tem muita novidade vindo por aí, porque eu já não sou a mesma pessoa que fez a versão passada dele. Então, se você sentir de participar e se você quiser de verdade tornar a sua vida ainda melhor, fazer o seu ano novo ser realmente novo, porque você já parou para pensar que 2023 já está terminando. Então, se você sente de fazer a sua vida ser diferente, se você sente de verdade de que seu ano pode e deve e que você merece que ele seja muito melhor, vem com a gente nesse encontro. Mas eu vou aqui chamar minha convidada linda, que hoje nós vamos falar sobre o poder que o riso tem na nossa vida, que rir também é remédio. E essa convidada linda tem uma lista de coisas que ela faz, mas eu vou resumir, depois ela se apresenta melhor. É a Roberta, que ela é consteladora, ela é líder de yoga do riso, é terapeuta familiar, entre as tantas funções que ela executa com maestria. Então vamos lá chamar minha convidada, porque hoje nós temos muito assunto interessante aqui, eu tenho certeza que para você entender um pouco mais sobre yoga do riso e o quanto de benefício isso pode trazer para mim e para sua vida. Ai, sua linda! Seja muito, muito, muito bem-vinda! Que Tudo alegria! bem, Carol? Que Tudo delícia estar aqui! ótimo! Estou muito, muito honrada e muito feliz de verdade. Ai, Eu queria eu também pedir estou para as muito pessoas... honrada, Ah, que linda! muito honrada mesmo. Eu falo que assim é uma delícia poder ter pessoas especiais como você na minha vida também. Então eu estava Que linda! ouvindo e me sinto honrada também com a sua amizade. E viu, meu marido fala que eu tenho o dom do abraço. Ele tá repleto de razão. Gente, de novo, eu vou repetir. Se vocês encontrarem essa mulher, mesmo que ela não estiver doando abraço por aí, abraça ela. Porque, cara, o abraço dela é maravilhoso. Eu diria que talvez ele seja tão curativo quanto o riso, cara. Sim, Não é? sim. Porque o abraço também tem esse poder de acolher e de curar muita dor, muita ferida. Sim, Linda. sim, isso é verdade, Carol. O abraço é maravilhoso e assim, o abraço da maneira que eu dou, eu abraço com vontade de abraçar, com respeito, mas transmitindo realmente tudo que eu quero de bom para a pessoa. Então, Perfeito. um abraço é maravilhoso, eu adoro abraçar. Maravilhosa. E é isso que a gente sente, pode ter certeza. Mas antes da gente continuar nosso bate-papo, vamos pedir para as pessoas lindas que estão aqui convidarem outras pessoas para estarem aqui com a gente também. Esse aviãozinho que tem aí no cantinho da sua tela, assim, ó, manda ele para as pessoas que você Olha lá, ama. Rô, tô precisando do abraço. Priscila! Pri, me fala onde você vai estar amanhã que eu te dou um abraço, da Maravilhosa! parte da tarde. Depois você manda no WhatsApp para mim e eu vou lá te dar um abraço bem gostoso. É, coisa boa, coisa boa. Só mandar uns convites aqui e a gente já Vou continua. mandar também. Gente, hoje, assim, é muito legal o tema de hoje. Eu adoro, né? Não sei se dá para perceber.
Eu Maravilhosa. adoro. E aí, assim, eu estudei algumas coisas. Beijo, Pri. Beijo, Eu Priscila. estudei algumas coisas, Carol, que tem muito a ver com o que você fala e eu Ótimo. acho que é legal. Ah, eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu quero só compartilhar com as pessoas que estão aqui, Rô, de onde que surgiu essa nossa ideia de estar aqui hoje falando. Sim. Semana passada, gente, eu estava lendo um livro da Cate Noyer, que eu gosto bastante da filosofia da Cate Noyer, que é muito positiva. E boa parte das mudanças que foram acontecendo ao longo da minha jornada vieram dos estudos que eu fiz dentro da Cate Noyer. E aí o livro falava sobre o riso e ele dava vários depoimentos de pessoas que se curaram através do treino do riso. E aí, na hora eu lendo aquilo, eu falei, cara, é a cara da Roberta. Eu tirei um print daquele livro e mandei pra ela, falei, lembrei de você aqui. E aí essa lindona, no mesmo momento, falou, bora falar sobre isso, vamos esparramar esse sorriso por aí. Sim. Então é por isso que nós estamos aqui. Sim. Então, se apresente para quem ainda não te conhece. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Guarnieri, eu sou terapeuta familiar, consteladora, tenho várias formações aí, né? Eu falo que assim, o objetivo é transformar, independente da ferramenta, Perfeito. né, Carol? É sobre isso, né? Perfeito. Independente da ferramenta. Mas como o assunto é o riso, que foi o livro que você estava lendo, então também sou formada em yoga do riso. E isso é maravilhoso, é transformador e o riso é realmente uma filosofia de vida. Né? Você está lendo um livro aí que fala sobre. Então, é engraçado que para a gente ter a certificação, eu não sei se eu já falei aqui, se alguém já ouviu, mas vou falar novamente. Você sabia, Carol, que o último assim, ó, para conseguir ser certificada líder de yoga do riso, a gente precisa rir durante 10 minutos por 40 dias. Uau! E é um treino. grupo. É um grupo, você é mentorada. Se você falha um dia, você volta no primeiro de novo. Uau, Roberta, que treino, hein? Isso é realmente... Viu? Abdômen definidíssimo. Já adorei isso, já quero treinar esse treino aí. Sim, é maravilhoso, porque eu vou estar falando aqui dos benefícios do riso, né? E da parte física, emocional, tudo. Mas ele, cara, não é fácil. Eu acredito em você. A minha mãe entrou, a mamãe Chutei que era treino. Ai, linda, seja bem-vinda. Maravilhosa. É maravilhoso, Carol, não é fácil. Porque dói muito. E aí, assim, tava na hora e de repente era muito engraçado, porque eu tava no mercado. Aí abri a sala, gente, bora pro exercício. Eu ia correndo, ou eu tava no meio do mercado, começava a rir, ia pro carro, ficava lá 10 minutos rindo. Uma vez foi muito engraçado, a gente tava indo para São Paulo, a gente tava em 5 no carro. Imagina a gente na marginal, parada. Link, gente, 10 minutos de riso. Todo mundo no carro começou a rir, nós baixamos o vidro do carro. Devia ter filmado, Carol. Foi muito engraçado. Porque as pessoas olhavam pra gente. Cara de oi, que essas doidas que tá acontecendo ali, né? Sim, é maravilhoso. É muito. Foi uma experiência assim, vivida daquele vídeo que viu, bombou na internet, não lembro se estava no trem, no metrô, que um começava a rir, daí a pouco todo mundo ria. Perfeito. Viu? Foi isso na marginal, Carol. Ai, que maravilhoso. Oi, Lu! Beijo! Seja bem-vinda! A Lu é uma maravilhosa que eu conheci. É linda, ó. Ai, que coisa boa. Como a gente é abençoada, né, Raul? Como tem gente linda que entra na vida da gente, né? Sim. Mas dentro de tudo que a gente estuda, e eu penso que você também acredita nisso, tudo isso vem por conta desse movimento que a gente tem feito de se conhecer para se tornar alguém cada vez melhor, digamos assim, né? Mas as pessoas não entram por acaso na vida da gente e a gente não entra por acaso na vida de ninguém, né? Então, é isso. Todo esse movimento feito dentro, ele reverbera fora de alguma forma e traz para o nosso entorno pessoas que são incríveis, né?
Sim, sim. Inclusive, Carol, hoje eu fiz uma postagem. Acho que todo mundo viu que tava rolando aí o negócio lá, né, da premiação e tal. Carol, como é gratificante é, essa profissão terapeuta estar indo para uma premiação, independente de resultado. Só de estar lá, porque quanto preconceito existe ainda sobre terapia, né? Eu falo assim, Capão tem bastante terapeuta, podia ter muito mais, porque tem muita gente que precisa de terapia, é pouco as terapeutas que existem, Olha, não é? eu pegaria um gancho na sua fala e eu diria que todo mundo precisa de terapia, porque é tão mais incrível a vida depois que a gente passa por esses processos. Sim. E esse preconceito, eu confesso que eu já estive nesse lugar em algum momento. Eu também. Imagina que eu preciso de ajuda. Nossa, eu sou autossuficiente. E a vida não é formada de Terapia só pra quem tá louco. tomando formando sem saber de onde vem. Não, mas tá tudo bem. Eu dou conta sozinha. E o quanto, depois que a gente passa por esses processos e olha com coragem para dentro, porque eu, na minha visão, preciso de coragem. Sim. Quanto a vida se torna incrível. Se a gente soubesse disso, tivesse essa consciência e noção, todo mundo faria, nem que fosse uma única vez na vida, algum processo terapêutico, porque Sim. É tão libertador, né? Tão libertador. E a terapia realmente é para os fortes, né, Carol? É isso. Porque não é fácil. Não tem nada de ser para quem é fraco, para quem tá... Muito pelo contrário. Sim, muito pelo contrário. Sim, então assim, já todas as terapeutas, e não só de Capão, todas as terapeutas do mundo, parabéns para todas nós que, Perfeito. De qualquer forma, Deus colocou a gente para estar contribuindo na vida de outras pessoas, né? Perfeito. Quantas vidas transformadas através de você, através de mim, de todas as terapeutas. Então, assim, tudo isso é maravilhoso. Quanto a gente evita um suicídio? Quanto, sabe? E assim, no mais profundo, né, Carol? Então, assim, embora a minha dor por mais profundo e mais que seja, a minha dor é minha dor e ela vai ser profunda para mim, pode não ser para você, né? Exato. Mas assim, em casos mais graves, o quanto a terapia ajuda, o quanto ela transforma realmente, salva vidas, né? É sobre isso. E mesmo que a gente não esteja, eu penso, nesse limiar, ou nesse limite de não estou dando conta mais da minha vida, porque eu acredito que não era o seu caso, nem o meu, quando eu fui buscar as ferramentas, mas o quanto de dor, é isso que você falou, a gente tem ou tinha, e que precisava ser olhada de alguma forma com amor, né? Quer dizer, então não espera ficar no limite, você não tá aguentando mais, a vida tá um fardo para você buscar ajuda. Porque é justamente o contrário, para que a gente esteja mais sã o tempo todo, mais consciente e sadio o tempo todo, é que essas ferramentas existem e são lindas e são tão transformadoras. Então, não espera ficar doente para buscar ajuda, busca. Mesmo que você ache que está tudo bem. Sempre dá para melhorar um pouquinho. Sempre! E se melhorar, melhora. Exatamente, Carol, exatamente. E o riso é uma dessas ferramentas que comprova, é uma terapia, né? Que existe a terapia do riso e ela realmente, ela comprova que cura, né? Perfeito. Então, eu tenho uma lista, eu tenho anotado, porque tem tantos benefícios o riso que eu não acho justo deixar nenhum para trás. Perfeito, amor. Ó, posso começar? Por favor, compartilha com a gente. Bom, primeiro, o riso, ele une as pessoas. Carol, você já estava passando pela rua e, assim, deu um sorriso para uma pessoa que você não conhecia? Já fiz isso. E aí, comigo já aconteceu, e aí, assim, de eu encontrar essa pessoa novamente e ela me parar na rua e falar a diferença que isso fez na vida dela. Olha que lindo. Né? Pois é. E eu acho que é de graça e não custa, né? Nada.
Pelo Olha, menina, eu vou contrário, ajuda. compartilhar uma história com você. Não é minha, na verdade, é da minha irmã, mas que cabe muito no que você acabou de falar. Um dia desses tinha ido para a padaria no final da tarde e um senhor veio perto do carro porque ia pedir alguma coisa para ela. E ele chegou falando, não tenha medo, eu não vou fazer nada, só quero conversar, né? Só quero pedir uma ajuda. Daí ela abriu o vidro, deu um sorriso e falou, pode chegar aqui, meu anjo. A pessoa começou a chorar. Ela falou, nunca ninguém me chamou assim, nunca ninguém me tratou dessa forma. Ou seja, a maior ajuda que podia ser dada era aquele sorriso, era aquela forma gentil de tratar a pessoa. Porque nem era o dinheiro mais importante para aquela pessoa naquele momento. Ela só queria ser vista, né, Não é, Carol? gente, só queria ser vista, exatamente. Exatamente. Olha que coisa mais linda que é isso, né? O poder que a gente tem, né, Roberto, de fazer. Porque às vezes a pessoa pensa, então eu tenho que ser terapeuta para ajudar pessoas, ou para tornar o dia do outro melhor. De jeito nenhum. É claro que as ferramentas estão aqui para isso, mas a gente pode, cada um, no lugar que a gente estiver, ser essa sementinha de luz com um sorriso. Sim, sim. Entre numa loja carrancuda e entre numa loja sorrindo. Você vê a diferença que é no tratamento, na maneira que vão te atender. Entre num hospital, assim, em qualquer lugar que você entra. Então, o riso, ele abre portas, sim. Então, ele une as pessoas e é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, o riso aumenta a intimidade entre as pessoas, que é o que a gente estava falando. Ele contribui para o estado de felicidade. E aí, entrando nesse assunto do estado de felicidade, você sabe muito mais de quântica do que eu, né? Os níveis lá. E uma vez com um amigo que é mega power também de quântica, ele estava fazendo uma live justamente sobre o assunto de quântica, né? Que tem gente que acha que é um extraterrestre, mas é maravilhoso, né? Tá aqui, né? É o nosso dia a dia. Sim, e aí, Carol, a alegria, ela tá classificada acima da frequência do amor. Uau! E ela varia entre 600 e 700 Hz. E o riso pode te levar nisso. Olha que coisa incrível, né? Se a gente entender, pegando um gancho que você falou de mecânica quântica, de física quântica, uma das coisas, né? Uma das leis ou das regras da física quântica é dizer isso, porque aquilo que eu vibro, né? Não vou entrar muito na parte científica para não ficar chato, mas aquilo que eu vibro, aquilo que sai de mim retorna para mim. Aquilo que eu vibro traz para o meu cenário pessoas, fatos, circunstâncias que são congruentes com aquilo. Então, se a gente treina esse riso, escolhe essa alegria, não tem como a vida da gente não ser transformada, não tem como as cenas do nosso entorno não serem modificadas, não tem como o nosso dia a dia não ser alegre, porque eu envio para o universo alegria e ele vai devolver para mim cenas e pessoas que transformam, que tornem o meu dia mais alegre, né? Exatamente. E aí você vai atrair pessoas na mesma vibração. Na mesma sintonia, perfeitamente. E aí, quanto mais gente feliz no mundo, melhor o mundo fica, melhor né? para todo mundo, né? Melhor para todo mundo. Perfeito. Porque a frase que eu costumo dizer, tem gente que não gosta muito, mas gente feliz não enche o saco, né, Carol? Maravilhosa! Simples assim, hashtag fica a dica. Oi, Aline! Beijo! É simples assim. Viu? Você já viu uma pessoa que é feliz, que tá nessa vibe, nessa alegria, falando mal dos outros? Perturbada, de jeito nenhum. Com aquela cara, não. Então, assim, isso é fato. Você acreditando ou não, é fato. Né? É sobre isso. Até porque olha lá, adorei. Gente feliz não enche o saco. Maravilhosa. É sobre isso. Até porque se a gente entende que o que eu mando para o universo, ele me devolve, eu vou entender que quanto mais eu fico preocupado com a vida alheia, falando da vida alheia, mais baixa vai ser essa minha vibração e mais eu vou trazer para o meu cenário situações que validem aquilo que eu estou vibrando. Então, se não for por... como que eu posso dizer? Não é por bem, mas se não for por sabedoria, ou não for por
porque eu entendi isso, que seja por inteligência que eu saia rindo, porque por inteligência eu entendo que vai voltar para mim mais do mesmo. Então, que a gente seja pelo menos mais esperto. Viu? Exatamente. Não custa nada de graça. Entendeu? É sobre isso, perfeitamente. Né? Perfeitamente. Vamos lá. O riso, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Olha que coisa incrível. Por isso que o rir também é remédio, gente. Exatamente. O motivo do nosso tema hoje. Sim. É um remédio, de novo, gratuito. Gratuito, gente. Poderosíssimo. Sim. Sim. E é mágico. Uma sessão, a Carol já esteve numa prática minha de yoga do riso, né, Carol? Deliciosa prática, por sinal. E é maravilhoso, maravilhoso. Bom, ele aumenta a nossa energia, ele diminui a dor, por isso tão importante os doutores da alegria dentro dos hospitais. É comprovado. Agora faz mais sentido ainda esse trabalho, né? Sim. Ele mantém o equilíbrio emocional. Ele protege contra o estresse. Ele nos mantém mais relaxados. Ele aumenta nossa autoestima e o nosso alto astral. Está vendo quanta coisa? Por isso que eu precisei anotar. É muita coisa. É uma folha inteira. Ele rejuvenesce. Acredito. Ele aumenta a sua passagem por aqui, vamos dizer assim. Ele aumenta a longevidade. Ele movimenta a musculatura do rosto, ajudando a manter a elasticidade. Ele diminui a intensidade das emoções negativas. Ele libera a serotonina e a endorfina. Cara, olha quanta coisa o riso faz. Ele diminui o risco de doenças psicossomáticas. E mesmo que ele seja provocado, quer dizer, então, o nosso cérebro, ele não entende, Carol, quando o riso é forçado e quando ele é espontâneo. Então, tem uma frase que a gente fala, né? E aprendi no meu treinamento, é finge, finge até que atinge. Ai, que lindo! Finge, finge até que atinge. Porque se eu começar a dar risada aqui, eu sou treinada para rir, tá? Mesmo que quem não é treinado, se começar a rir e a pessoa que estiver na frente não rir, pode ser que ela se sinta constrangida. Eu consigo. Então, se eu ficar rindo, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Ou você vai estar forçando muito, ou você se entrega. Entendeu? Não tem como. E aí, a hora que se entrega é aquela hora que dói o abdômen, que sai lágrima do olho, que, sabe? Você perde o fôlego. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro. Né? Tá vendo, né? Adoro. Perfeito. Ele ajuda no funcionamento, no bom funcionamento do sistema cardíaco, no fluxo sanguíneo. Ele auxilia no controle da pressão arterial. Ó, virei a folha, porque tem mais na outra folha. Eu falei que era uma folha só, uma folha e meia. Ele mexe com o nosso cérebro, garganta, coração, tórax, perna, pé, além do rosto. Uau, olha isso, gente. Olha isso, estão anotando aí? Ele pode chegar a movimentar até 80 músculos do nosso corpo. Uau. A Lu Azevedo perguntando, riso é cura? Lu, é cura. E viu, com o seu filho, dê muita risada com ele. Faça ele rir, Lu. Faça muito ele rir. Você vai ver a diferença no dia dele e no seu também, porque você vai estar rindo junto. Perfeito. O riso promove... Ai, que delícia! Queima de caloria, Carol. Vamos começar já esse treino. De papo, vamos só rir daqui por diante. Ó, acabou a live. Acabou, nós vamos ficar 30 minutos rindo. Adoro! Ele queima caloria. Meu, é maravilhoso. Quem disse que não é alegre e feliz emagrecer?
Maravilhosa, olha aí, que virada de chave, né? Pode ser. Sim, Perfeito. sim. Bom, promove queima de caloria, fortalece o abdômen, melhora a circulação sanguínea, respiração, digestão, fortalece o sistema imunológico e estimula a criatividade. Além de, olha lá, tô dando tanta risada de ver vocês rindo. Você nem sabe. E a gente pode até fazer depois uns 2 minutinhos de riso aqui, que vai ser maravilhoso. Perfeito. Topada, tô dentro. Quem mais tá E você dentro? sabe que eu tava lendo... Eu tô dentro aí, quero ver. Quem mais Quem topa? quer riso, vai colocando nos comentários aí. Comenta aí, põe uma mãozinha, né? Eu quero aí. Isso. Certeza, hein, Cláudia e Lu, vamos todos. E, Carol, ele é muito bom para memória. Olha. Sim. Então, se você está num dia onde não está bem, ria. Ria que melhora. Isso é fato, Carol. É fato. E se não consegue, quem tem meu telefone aí, eu me coloco à disposição. Hoje, manda um áudio lá para mim. Hoje eu não tô bem, preciso rir. Ri comigo? Eu vou rir. Tá tudo certo. Ai, que delícia. Olha lá, gente. Olha que incrível. Adoro. É maravilhoso, Carol. O que transforma, realmente, sabe? A gente poder ter essa percepção que, independente do que a gente está passando, né? Eu atendi uma moça antes de não, hoje é sexta-feira. Sexta-feira de manhã, bem cedinho eu atendi ela. Eu falei, e aí, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Ela falou, até agora eu tô bem. Vamos ver como que vai ser o meu dia. Aí, assim, eu não sou muito delicada na terapia, né? Sabe? A hora de acolher, eu acolho, lógico. Mas a gente precisa, às vezes, trazer para a consciência da pessoa. Falei, tá, e o que você vai escolher fazer do seu dia? É sobre isso, né? É sobre o poder que tem as nossas escolhas, né, Roberto? É sobre isso. Aconteceu alguma coisa? Tá, vamos lá. O que eu posso aprender? Por que aquilo aconteceu comigo? O que eu posso aprender com aquilo? Né? Eu não tô bem. São escolhas. Aí ela falou assim, que bom, já comecei a minha terapia tomando lapada. Eu falei, não é tomando lapada, mas o que você vai fazer do seu dia? Porque você vai resolver tudo. Tudo na nossa vida são escolhas. E se você resolve escolher sempre aprender com as situações, você vai conseguir ficar feliz com todas as situações. Você pode ficar momentaneamente, né? Porque a nossa vida... Outro dia me viram chorando, acho que foi. Eu estava em algum lugar e aconteceu uma coisa comigo, eu fiquei bem triste e na conversa eu chorei, a pessoa falou assim, eu não acredito! Você também sofre? Chora. Você chora? Eu falei, claro, gente, pelo amor de Deus. A diferença é que a gente não se afunda naquilo. Não entra num vitimismo, não vai pra cama, né? Perfeito. E tá. Perfeito. Foi. E aí, o que eu vou aprender com isso? Gosto muito de falar isso, porque as pessoas têm essa falsa ilusão de que se a gente trabalha com isso, a gente não pode nunca ficar triste, nunca pisar na bola, nunca escorregar. Não, a vida tem que ser sempre perfeita, e não é. Não. Nós estamos nesse processo, talvez alguns passos além de algumas pessoas, mas a gente está no mesmo processo. E é exatamente isso, a sensação que eu tenho. A diferença hoje é que a gente fica menos tempo dentro do buraco. Você cai de vez em quando ainda. Tropeça, chuta uma pedra, mas a gente fica menos tempo se lamentando. Sim. E sai desse lugar com mais facilidade, né? Porque a consciência que a gente tem é outra. De que, ok, aconteceu, mas o que eu vou fazer com isso? Não é mais ficar se lamentando, porque aconteceu. Céus, azar. Não é sobre isso. Exato. Sim, e tá tudo bem, né? E isso... As pessoas não precisam ser terapeutas para escolher isso. É só ter a consciência. Aconteceu, tá? O que eu preciso aprender com isso? Sim. Por que isso veio? E aprender sobre mim, né? Porque às vezes a gente acha que tem que é sobre o outro. Não. É sobre o modo do outro, sobre o comportamento do outro. O que eu posso fazer para mudar o outro? Não, gente, é sempre sobre mim. É sempre sobre nós.
Nunca Carol, sabia. você lembra da primeira live que nós fizemos? Uhum. E eu contei que eu fui para esse caminho, e eu sempre conto, eu sempre honro todas as pessoas que passaram pela minha vida, que fizeram com que eu chegasse até aqui. E eu fui procurar um psicólogo porque eu queria mudar o meu marido e os meus filhos. Quem nunca, gente? Quem nunca quer tirar a primeira pedra, por favor? E aí, assim, essa frase, quando a gente muda, o mundo muda, eu falava, para! Lorota, né? Lorota. E é muito transformador, né, É Carol? sobre isso. Eu gosto de É fazer até muito. como que eu posso dizer? Pegar essa palavra transformador e separar e dizer transforma a dor, não é? Sim. É isso que esse olhar para dentro traz. É transformar aquilo que um dia foi dor em aprendizado. E aí, pegando o gancho da sua frase, quando eu aprendo, ou seja, eu mudo, o entorno muda junto. Isso é maravilhoso. Transforma E a aí dor e você. liberta a dor. Sim, sim. E aí a gente deixa de ter doenças, dores. Eu tinha um ciático travado, eu não menstruava. Ó, que mulher forte! E Olha. ela nem menstrua. Verdadeira energia masculina, ao ponto de nem menstruar, cara. Ó, que mulher forte. Levando o mundo nas costas. Que linda! Nossa, que mulher forte. Ah, parabéns para nós, mulheres. Tá, por favor, né? Sim, eu saí muito desse papel. E assim, quando falam, nossa, eu te vejo como uma mulher guerreira, eu falo, ai meu Deus, será que eu ainda tô passando isso? Misericórdia. Não, eu não quero mais Não quero guerrear com mais. ninguém, eu não quero mais lutar com ninguém. Perfeito. E isso é todo um processo, né, Carol? É um E não quer dizer, processo isso de não quer dizer que autoconhecimento. a gente vai deixar de ser uma mulher forte, mas com a força certa na hora certa, do jeito certo, né? Vai continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas, mas de outra forma, de Sim, outro lugar, né, Roberto? De outro sim. lugar. Sim, é sem querer medir forças, Sim, né? Mas usá-la a nosso favor, perfeito. É sobre isso. né? É, É maravilhoso. é, é. E o riso é uma coisa que transformou minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, Carol, Uhum. mas eu não tinha noção do poder que o riso trazia. Eu não tinha noção. E eu entrei para a yoga do riso, conheci pessoas maravilhosas também. Nossa, esses dias atrás fiz uma live com o Paulo e ele é embaixador do riso no Brasil, fora do Brasil. Ele é fantástico. A Giovana ama fazer Ai, que yoga do riso. linda. É, e eu tava aqui tranquila, né? Tava só em Axis ainda, Uhum. quando eu conheci. E aí o Edgar viu uma propaganda, ele falou, amor do céu, eu não sei se esse negócio como é que é, mas eu acho que é a sua cara. Ai, que lindo. E aí eu fui atrás e acabei fazendo 2 formações dentro de yoga do riso. E eu lembro que teve uma aula que eu tava lá rindo e de repente eu desabei a chorar, Carol. Chorar de soluçar ao ponto de eu ter que desligar minha câmera. De estar com vergonha. Olha só o nível que eu tava. Com vergonha de estar todo mundo rindo e eu lá, me acabando de chorar. E aí as pessoas entraram em contato, Roberto, o que está acontecendo? Por que que você desligou a câmera? Você não está bem? Falei, gente, eu só consigo chorar. Só isso. Aí teve uma pessoa muito sábia que virou para mim e falou: é a tristeza saindo para a alegria entrar. Então chore, que daqui a pouco seu copo vai transbordar de alegria. E aí eu me esforcei e fui, e foi maravilhoso. Assim, foi uma aula inesquecível para mim, Carol. Olha que linda. Inesquecível. Porque às vezes a gente tá rindo, mesmo aquele finge, até que atinge,
Nem sempre a gente tá no lugar de estar feliz o tempo todo, né? Sim. E o riso traz isso. Por isso que eu falo novamente, não tá bem, não tá se sentindo bem, ria. Se tiver Eu super te gente entendo. junto, ria. Super Hã? te entendo quando você falou de chorar no meio desse exercício, porque como eu disse no início do nosso encontro, por bastante tempo eu estudei a Seitinoye. Hoje eu não frequento mais, mas trago comigo no meu coração tudo que eu aprendi ali, que faz muito sentido para mim. Mas eu lembro que em vários encontros eles tinham esse tempo que eles chamam da terapia do riso. E era desconfortável para mim fazer aquilo. Eu fazia o exercício para rir e eu pensava, gente, mas por que eu quero chorar em vez de rir? Não é para isso, não é para isso o exercício. Hoje, claro, com todo esse caminhar, eu entendo que é porque tinha tanta ferida, tinha tanta dor aqui dentro, que precisava ser cuidada, olhada com amor, para que aquele riso saísse de forma natural, mesmo que forçado pelo exercício, mas natural, como algo leve, porque era muito tenso fazer aquilo. Era muito pesado para mim no começo. E foi isso que aconteceu. Você vê que louco. E foi bem no comecinho, né? Lá atrás, no começo de toda essa minha jornada. E vamos ver que a Cláudia falou assim: quem conhece a Roberta sabe que ela é maravilhosa demais, verdadeira. Eu sou muito verdadeira. Muito. Quem me conhece sabe. Né? Tipo, quase que 100% sem filtro, né, Carol? Adoro. É isso. E é por isso que é dessa Roberta que a gente gosta. Porque percebe a clareza, a verdade estampada na cara. Sim. É sobre isso. É Roberta sendo Roberta, né? É isso. Que eu lembro que foi até uma coisa que você comentou na nossa primeira live, né? Que quando você me viu a primeira vez. Sim, amor, sim. Cara, essa cena não sai da minha memória nesse sentido. Porque eu vejo o quanto você se permite ser Roberta hoje. E quando eu a vi pela primeira vez, eu nem a conhecia. E depois de um tempo que eu, né, quando você já estava nesse processo de olhar para dentro, de se cuidar, que eu vi de novo, eu pensei, não é a mesma pessoa. Gente, mas o Guilherme mudou de esposa, eu não sabia. De novo! Né? Tipo, onde que eu tava quando isso aconteceu? Ai, que coisa mais linda, mas foi tão lindo assim. Perceber essa diferença e eu penso, uau, como tudo isso faz cada dia mais sentido. Sim. Tá aí de novo a importância do olhar para dentro, de cuidar dessas feridinhas que a gente vai trazendo e que vai escondendo debaixo do tapetinho aqui, achando que já passou, tá tudo bem, e expressa na nossa fisionomia que não tá tudo bem, não. É bem assim. E eu tive uma alopecia gigantesca. Você sabe quando eu mudei pra cá, né, Carol? Não, isso eu não sabia. Eu perdi quase que 40% do meu cabelo. Uau. E aí eu fui me transformando numa pessoa que eu não era. Por quê? Em cima de uma dor que eu descobri depois, Sim. né? Um medo muito grande. E por causa, para evitar essa dor, eu agradava todo mundo, eu fazia tudo para todo mundo, eu tinha tempo para todo mundo, menos para mim e para os meus filhos. Dizia sim para todo mundo e não para si, né? O quanto a gente faz isso quando tá nesse lugar de dor, sem perceber, porque em alguns momentos vira tão automático isso que a gente não se dá conta, né? E tá dizendo não pra gente o tempo todo, quanto isso machuca ao longo do tempo, o quanto isso se transforma numa dor gigante, em doença mesmo, né? Porque o corpo, ele vai dando um jeito de diminuir esse estresse que a gente vai causando nele, né? E aí Eu falo que o corpo grita, ele não fala. Surgem os Ele problemas de grita, ele saúde chacoalha, para dar uma ele dá um chacoalhada, gente. tipo, acorda, pelo amor de Deus. É isso. Olha para Você não si, né? Acorda e olha para isso. si, por favor. É isso. E aí E engraçado que eu fazia o tratamento, Carol, não resolvia. Funcional. Não, passava, tomava, nada. E aí, quando eu apertei o botãozinho, sabe? O botãozinho.
Quando eu apertei o botãozinho, cara, né? Aí, Sobre isso. viu? Você viu que seu cabelo voltou? Você viu? É, voltou, né? Sei bem o que que é isso. Uhum. E é libertador isso, né, Carol? A gente poder ser a gente, né? Muito. Eu falo que eu não ofendo ninguém. Eu falo que eu converso sem filtro, é sem filtro em relação aos meus sentimentos, assim. Eu acho que eu não saio ofendendo ninguém, porque eu nem preciso disso, né? Eu não preciso, é sempre ter empatia pelo outro, é sempre entender que o outro também tem uma história da mesma maneira que eu tenho, e tá tudo bem, né? O que, eu posso ajudar? Posso, não posso? Tá tudo bem também, né? Não preciso salvar o mundo. Uma coisa que eu aprendi muito nessa caminhada não é porque uma pessoa vem me contar alguma coisa que eu preciso ajudar, eu preciso pegar aquilo para mim. Não, às vezes ela só quer contar e tá tudo bem. Muitas vezes a pessoa só quer compartilhar, né? Sim, e tá tudo bem. Eu não preciso disso, eu não preciso querer salvar o mundo. E aí eu entender que eu sou a Roberta, eu nasci para ser assim. Sabe, eu era assim antes de mudar para cá. Uhum. E aí alguns gatilhos aconteceram e eu voltei numa dor gigantesca. E eu deixei de ser eu, Carol. Sabe? Eu sempre fui essa pessoa risonha, eu sempre fui uma pessoa de muitas amizades, eu sempre fui a pessoa do abraço, da alegria. Eu sempre fui isso. E eu não tava mais assim. Eu tava me matando. Você tem noção? Eu tava matando a pessoa que Deus falou, ó, essa vai ser assim. E eu tava falando, não, Deus tá tudo errado. Eu vou fazer do meu jeito, porque é assim que eu tenho que ser. Porque eu quero agradar as pessoas, né? Né? Porque eu preciso me sentir amada, né? Eu preciso que gostem de mim. E talvez se eu for a pessoa que eu vim para ser, nem todo mundo vai gostar. E aperta o botão e diz, ok, se nem todo mundo gostar. Tá tudo bem. Exatamente, Né? Tá tudo exatamente. É tão gratificante, Carol, a gente chegar nesse estado de poder ser quem a gente nasceu para ser, a nossa essência, sabe? Não é discriminando, não é eu tô certa e as pessoas. Não, eu estou sendo verdadeira comigo. Isso, porque às vezes pode dar a impressão para quem está nos ouvindo que é dizer a verdade para o outro, a respeito do outro, né? Vem cá que eu vou falar umas verdades para você, não tem nada a ver com o outro. De novo, gente, né? É com nós. a gente, né? Sempre sobre nós, nunca tem nada a ver com o outro. E quanta, vou falar pela minha história também, quanta dor a gente vai se trazendo ou se causando, justamente porque está nesse lugar de querer corrigir o outro, querer agradar o outro, querer justificar o comportamento do outro, querer mudar o comportamento do outro. E que bênção que hoje muito mais pessoas estão olhando para si, buscando esse caminho que as ferramentas e as terapias trazem para sair desse lugar mais cedo, né, Rô? Sim. Porque eu vejo pela minha jornada. Eu entendo que tudo foi como foi, tudo acontece na hora certa, mas tem hora que eu penso, podia ter sido mais cedo, gente. Meu Deus, como podia ter sido antes? Quanta dor poderia ter sido evitada? Quanto sofrimento para mim, para as pessoas do meu entorno poderia ter sido evitada se a gente tivesse já esse olhar de amor por nós, né? Independente do que a gente já vivenciou, independente da nossa jornada, lembrando aquilo que você falou anteriormente, que a jornada do outro também tem muita dor, também tem muita ferida, e às vezes a gente fica batendo de frente com as pessoas porque a gente só enxerga o nosso lado, o que aconteceu com a gente, o que a pessoa fez ou parece ter feito para a gente. Pra quê, gente? Né? Se a gente não dá conta, às vezes, de cuidar nem da nossa história e fica querendo cuidar ou comparar com a Você dá história conta de cuidar 100% da sua história? Sim, né, gente? Não dá conta nem da gente direito, meu Deus do céu. Não é? Não dá conta de se manter nesse lugar de paz, vamos dizer assim, de alegria 100% do nosso dia. O que dera cuidar do outro, Jesus poderoso. Não, gente. Não, mas como
como é realmente, de novo, a palavra libertador e transformador, entender tudo isso, né? Esses dias, nossa, me veio um bingo nesse sentido tão gigante de uma relação da minha jornada, assim, que por muito tempo foi desgastante. Por muito tempo eu apontava o dedo para a pessoa porque eu não concordava com o comportamento dela. Por muitas vezes eu julguei o comportamento dela. E esses dias, menina, num estado de realmente oração, de entrega dessa sensação, foi tão mágico e tão lindo eu olhar para essa pessoa hoje. E não tive a possibilidade de falar isso pessoalmente ainda, mas já de imaginar essa relação e pedir desculpa para essa pessoa e dizer, cara, me perdoa por todas as vezes que eu te julguei, porque era a minha dor que eu vi estampada em você. Me perdoa pela infinidade de vezes que eu falei mal do seu comportamento, porque era o espelho do que doía em mim, que eu via em você. Ai, como isso liberta, né, Ron? Como isso liberta. É entender que, cara, cada um tá na sua jornada e se a gente tá aqui nessa experiência humana, é porque a gente veio para aprender um monte de lições, mas no fim das contas é para voltar para Deus, né? Para voltar para quem a gente é de verdade. E a gente só vai conseguir fazer esse caminho de volta quando a gente entender que tá todo mundo no seu processo, na sua jornada, tá todo mundo fazendo o seu melhor naquele momento com a consciência que tem. Sim. E conseguir perceber e entender isso é muito transformador. Deixa a vida da gente muito mais leve. É difícil achar em palavras, porque é sensação, né? Não é a palavra. É como a gente se sente, é o estado de paz que a gente vive em maior parte do nosso dia quando a gente entende isso e de verdade aceita o outro como ele é. Eu ouvi tanto essa frase ao longo da minha vida, preciso aceitar o outro como ele é. Você fala, tá! Porque você não conhece o outro, pra você falar que eu tenho que aceitar. Conviver com o outro pra você ver se você aceita. Verdade, gente. Como a gente leva tempo pra entender. Quer dizer, leva não, né? A partir das minhas crenças, dos meus pontos de vista, como eu levei tempo pra entender. E ok, de novo, tudo acontece na hora certa. Mas, gente, é um convite que eu faço, que eu tenho certeza que a Roberta faz, começa a olhar para suas relações com esse olhar de o que eu tô aprendendo sobre mim em cada relação. Sim. E olhar para o outro com esse olhar de o outro está sempre fazendo o melhor que ele sabe, com a consciência que ele tem naquele momento. Se ele soubesse fazer diferente, ele faria diferente. Se eu soubesse fazer diferente, eu faria diferente. Então, que a gente vá aceitando mais tudo isso. E rindo no meio desse caminho, né, gente? Que é para isso que nós estamos aqui também. Com certeza, com certeza. Deu uma angustiazinha aí, ó. Ria. Eu não consigo rir do nada. Pega um vídeo, usa a internet para alguma coisa boa. Né? É isso, exato. Coloca um vídeo aí e comece a rir. Se olha no espelho rindo, que você vai ver que é muito engraçado, você vai continuar rindo. Muito bom, muito bom. Né? E só assim, voltando um pouquinho no outro assunto, por muito tempo, Carol, eu me senti, logo que eu comecei no meu processo, nossa, eu tô tomando uma água com uns olhinhos. Carol, pensa num trem bom. Ai, que delícia! Do olhinho do terra que você tá usando? Olha a propaganda, o merchan. Eu já experimentei, eu ainda não uso, mas eu já experimentei uns gotinhas de menta, de pimenta, não, hortelã-pimenta, alguma coisa assim. Hortelã-pimenta, na minha água tem... Bom demais, tangerina, limão, hortelã-pimenta e um outro que eu não sei falar o nome. Viu? É maravilhoso. Mas enfim, por muito... no começo desse meu autoconhecimento, Carol, eu tive um baque, porque eu me culpei muito pela criação dos meus filhos. Demais. Eu sentia um peso gigantesco pelo que eu tinha feito. E aí é o processo também. Eu reconhecer que eu fiz o que eu podia fazer de melhor com o que eu sabia. Então, vamos, gente, não é questão de perfeição, né, Carol? Mas é essa consciência de que estou fazendo o melhor que eu posso no momento que eu tô agora. Perfeito. Né?
Isso. É poder se olhar para trás e se comparar com o seu lá atrás, que é a única comparação que se pode ser Que pode feita, ser feito. É né? isso. Como era a Roberta há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e como que é a Roberta hoje? Uhum. Qual é a consciência dela lá atrás e a consciência dela hoje, né? É isso. Então, não carregar esse peso, porque às vezes a gente começa nesse processo e começa daí vir uma outra dor de culpa, né? É muito fácil entrar na culpa, né, Roberta? É muito fácil. Porque a gente vai olhando com a consciência que tem agora para um monte de cacareco que a gente fez lá atrás, um monte de mercadorias que a gente fez lá atrás. Ai, E você é é fácil. muito dama para falar essas coisas. Eu escolhendo as palavras, assim. Mas é importante que as pessoas saibam disso, que parece que, ai, nossa, mas ontem ela estava naquele fundo do poço, hoje está aí com essa vida incrível. Não, gente, né? É processo. E é o comemorar cada passo dado, é o vibrar com cada vez que você fica menos tempo no buraco. Mas é um processo. E é importante que a gente se lembre disso, porque eu vejo por mim também, ou assim, além da gente com facilidade entrar nesse lugar de, nossa, quanta coisa ruim, ruim nesse sentido, eu fiz e ficar se chicoteando, a gente precisa lembrar que são passos, um passo de cada vez, e que é um processo que não tem fim. Porque a Sim. gente, né, todo dia está buscando olhar para as coisas com esse olhar de consciência. E é essa, ao meu ver, a principal função dessa jornada, é trazer mais consciência. Porque daí, quando eu ajo a partir da minha consciência, eu paro de ficar reagindo a partir das minhas crenças, dos meus pontos de vista, né, de toda a dor que eu já vivenciei. E tá aí a beleza desse dia a dia, tá aí a beleza dessa vida que pode ser cada dia melhor, porque se melhorar, melhora, melhora, melhora muito mais. Sim! Você sabe que essa frase, né? Se melhorar, melhora. Sabe que esses dias eu aprendi uma outra? Sabe quando cai alguma coisa no chão? Como que as pessoas geralmente falam? Ah, eu vou pegar, se não mata, engorda. Não, Isso, porque não mata engorda. se não mata, emagrece. Super, super. Tem muitas frases que eu tô ouvindo agora que eu falo, cara, realmente, por quê? Né? E saiu da boca, e né, a gente sabe da importância de tudo que sai da nossa boca, né, Carol? De uma música que a gente ouve e canta, e enfim, é um outro assunto. Mas na parte, viu? A gente fica, se deixar aqui umas 10 horas, não fica? Tranquilamente, tranquilamente. Por falar nisso, nós estamos a 1 hora praticamente. Meu Deus. Mas você sabe que um dos exercícios, você falando, né, do reconhecer, do se alegrar, quando as coisas boas acontecem, toda vez que a gente faz um exercício de yoga do riso, é comemorado. Olha que legal. Muito engraçado. Numa prática, você já viu, numa prática de yoga do riso, a gente sempre começa com a respiração, tal, né, preparando o nosso corpo para aquilo. E toda vez, não sei se você lembra, mas toda vez que terminou o exercício, o que a gente fazia? Será que você vai lembrar? Acho que não. Nossa, acho que não. Era muito bem, muito bem, verdade. Verdade. Bate palma, muito bem, joga o braço pra cima e dá um gritão, tipo assim, eu fiz. Eu fiz a prática de yoga do riso em algumas empresas, e o que eu buscava lá dentro, Carol, quais eram as dificuldades de cada setor. Olha. E eu desenvolvia os exercícios em cima das dificuldades. Olha que interessante, tem tudo isso ainda. Quer dizer, não é só chegar em qualquer lugar, ou não é só o rir, né? Tem toda uma técnica, tem toda uma filosofia por trás disso, e que pode ser direcionada para aquilo que você quer. Sim. É isso? Uau, olha que lindo. Sim. E aí eu lembro que uma das moças me falou, eu lembro claro, porque assim, o exercício que eu falava, fecha os olhos e faz. E ela tinha pânico da terça-feira. Por quê? Porque
Na segunda passou o final de semana lá. Na segunda era quando a mesa dela enchia de coisa para ela resolver. E na terça ela tinha que dar conta daquilo. Então era uma pessoa que não gostava da terça-feira. Olha que engraçado. Que coisa. E aí, eu, na visualização, na prática, lógico que acaba sendo, né, exercícios lúdicos, brincadeira, mas que tudo começa por aqui, né, Carol? Tudo. Então, a gente fazia o exercício dela pegando cada papel, olhando para ele, rindo e transferindo ele para um monte de coisas resolvidas. Olha que lindo. E aí, puxa a respiração. Enquanto você puxa a respiração, você pega o papel, aí olha para esse papel, ria e solta o ar rindo, colocando no papel de coisas resolvidas. E Carol, ela falou que fez total diferença no trabalho dela. Super acredito, porque é trazer outra percepção daquela situação, né? Sim. Deixar de olhar para aquilo com algo tenso, estressante e olhar o que eu posso fazer com isso. Eu tenho que fazer. Isso é fato. Então, como é que eu posso fazer da melhor forma possível, né? Como é que eu posso transformar isso em algo leve, já que eu preciso fazer de qualquer forma? Sim. Nossa, maravilhoso. Olha lá, Edgar entrou, amor. Beijo, acabou o treino dele. Deixa eu só ler o que a Edna fala aqui, que é bem bacana. É boa noite. Nossa, bem isso. É um processo até chegar a aceitar que temos que mudar as nossas atitudes e não a do outro. É sobre isso, Edna, maravilhosa. E tomar consciência disso faz toda a diferença no nosso dia a dia, na qualidade da nossa vida, na qualidade das nossas relações. Sim. Faz toda a diferença. E ó, aproveitando que o Bruno entrou aqui, é dentista, você também é dentista, você sabe que tem o exercício das crianças, né? Então pega a escova de dente, quando você respira fundo, é o momento que você coloca a pasta de dente, creme dental que fala, né? Coloca o creme dental na pasta de dente e aí ria escovando seus dentes. Olha, gente, um momento lindo para começar o dia para as nossas crianças interiores aqui, ó. Sim. Olha que exercício lindo, gente. Pega essa dica que eu já peguei para mim. Sim. A partir de amanhã, minha escovação será diferente com toda certeza. Sim, e tudo. Tem o exercício da flor, que você se abaixa, isso pode virar exercício de alongamento. Abaixa, sempre respira fundo, e aí você faz o exercício na hora de soltar o ar, você solta rindo. Então tem o exercício da flor, onde você se abaixa, pega a flor, cheira a flor e solta uma risada linda, agradecendo o perfume dessa flor. E é tudo aqui, ó. Ai, que lindo. E faz toda a diferença no nosso dia, Carol. Maravilhoso. Toda a diferença. Quanta dica. Sabe, tudo que a pessoa tiver dificuldade, Carol. Ai, eu não gosto de, sei lá, passar roupa. Comece primeiro fazendo um exercício apenas lúdico aí. Fecha o olho, imagina lá você passando roupa e comece a rir. Você vai ver quando você for passar roupa, vai ser diferente. Olha, gente, quanta dica, hein? Dica de milhões. Anota tudo aí. Mais do que anota, usa. Porque de nada serve todo esse conhecimento compartilhado se tiver só anotadinho. Se tiver só aqui, anotadinho aqui, ó. Precisa usar. Porque nenhuma transformação acontece se a gente não praticar aquilo que a gente aprende. Então, usa todas as dicas incríveis que a Roberta está trazendo para nós, gente. Viu? E nem é difícil. Para, gente, é só rir. Viu? Você não precisa ficar numa perna só. Você não precisa ter uma bananeira para rir, não. Não precisa ficar de jejum intermitente, não precisa nada. Vamos rir. Maravilha. É simples, é de graça e faz total diferença na nossa vida. Maravilhosa. Vamos para o nosso exercício? Você topa fazer então um minutinho aí? Topo. Quem é que aguenta ficar um minuto rindo, será? Nossa, eu vou fazer
Vou entrar aqui na minha concentração, porque eu tenho que Ó, conseguir. nós vamos começar então devagarzinho. Beleza. Nós vamos treinar. Tá. Então, vamos lá. Primeiro você vai puxar o ar pelo nariz, enche bem o pulmão e é assim, existe a respiração onde você enche a parte de cima, a parte do meio e total, né? Então, encha tudo de ar e vamos soltar só num ha, 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 ha. Ok. Tá? Tá. Parece sem graça, mas é só um aquecimento. Tá? Beleza. Vamos lá? Tá. Ha, 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 ha. ha. Mais uma vez desse jeito sem graça, tá? Cadê Então, vontade? puxa o ar. Soltou. Ha, ha, ha. E agora, nós vamos dar realmente uma gargalhada a hora que soltar esse ar, tá? Vai ser realmente gargalhando, tá bom? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Puxa o ar. 1, 2 e... E para comemorar, vamos fazer muito bem? E muito bem, muito bem. Yeah! De novo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Yes! Muito bem, muito bem, muito bem. Oh, sua linda! Que alegria. Carol, que alegria. a gente começa sem vontade, mas depois a gente ri muito de verdade, não é? Muito de verdade. Muito, 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 muito. E o abdômen? Queimou? Ó! Fica super tenso ali. Vale por muitos abdominais aqui. Sim, Vai. sim. E é isso. Você puxar o ar e você realmente dá, às vezes, uma vontade de tossir, puxa o ar, solta tossindo. Puxa o ar, solta tossindo. Tossindo, solta rindo. Olha lá, tossindo, que louca. Puxa o ar e solta rindo. Olá, o marido da Cláudia foi lá ver o que estava acontecendo. Ai, que lindeza, maravilhoso. Põe ele pra rir aí também, Cláudia. Sim, e aí, Carol, é isso. Ó, nós demos o quê? 3 minutos quase de risada. Ah, gente, que lindo é isso. Perfeito. E com certeza esquentou tudo, porque a mesma coisa que eu senti, quem riu sentiu, né? Perfeito. Então esquenta tudo, o abdômen dá uma pegada, aqui a musculatura, Sim. entendeu? Então é maravilhoso e tá de graça e vai melhorar o seu dia com certeza, vai melhorar a saúde com certeza. Ai, então para que ficar carrancuda que dá ruga? Vamos rir. É sobre isso. Né? É isso, gente. De novo, é uma escolha. Eu posso escolher dizer aquilo que você falou da sua cliente, né? Nossa, é só o início de um dia horrível, ou eu posso começar meu dia rindo, estar no meio do meu dia rindo, acabar o meu dia rindo e tornar a minha vida alegria. A alegria que eu mereço ter, que você merece ter. Então, de novo, é o poder da nossa escolha. Que a gente escolha mais vezes estar nesse lugar de alegria, porque nós estamos aqui para isso, como a Roberta falou, né? Antes a gente falar de cada um tem uma missão aqui, cada um foi colocado aqui por Deus para fazer a sua parte. Sim. E Ele quer a gente feliz, Ele quer a gente sorrindo. Que pai, que mãe que quer ver o filho triste. Sim. Ele quer a gente alegre. Então que a gente expresse, quanto mais alegria eu expresso no meu dia a dia, mais perto eu tô da minha essência que é divina, mais perto eu tô de Deus. Então, vamos rir, gente. Vamos rir. Porque rir também é remédio. Hoje a gente aprendeu. É remédio. De verdade. E para as pessoas que têm uma certa dificuldade para dormir, ria antes de dormir. Eu ia perguntar, a pergunta que eu ia te fazer.
É exatamente sobre isso. Nesse processo que nós fizemos aqui de rir um pouco, é o quanto isso pode melhorar a qualidade do sono. Sim, sim. Perfeito. Lu, que alegria saber que o Miguel deu muita risada. Que alegria! A Lu é uma querida e tem Coisa boa. um filho que precisa de alguns cuidados e estou muito feliz. Faça sempre isso com Maravilha. ele, Lu. Ria com o Miguel, você vai ver a diferença. Ai, gente, que lindo. Oh, gratidão infinita por você topar, né, topar, dividir o seu conhecimento, que eu tenho certeza que a gente colocando em prática, se a nossa vida já é boa, ela pode ficar muito melhor. Então, gente, pega cada dicasinha que ela deu aqui hoje, usa no seu dia a dia, usa com as pessoas que você conhece. Se você é professora, usa com seus alunos, olha a qualidade desses alunos, né? Da aula que pode ser se você usar isso como ferramenta com eles. Tem aquele aluninho, às vezes, que está ali dando trabalho, chama todo mundo para rir com ele, né? Tenho certeza que o clima, o entorno muda completamente. Então, que a gente use com sabedoria tudo isso que a Roberta trouxe para nós hoje, que ela compartilhou de novo, de forma tão incrível e gratuita. Então, para de dar desculpa e faz a sua parte, né? Ao invés de ficar, que ela falou, franzindo a testa, sai por aí rindo, rindo à toa, rindo de tudo, rindo para tudo, rindo de si, rindo para si. E usa essa ferramenta que é tão incrível para transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Um beijo gigante do meu coração pro seu. Que a gente faça mais vezes isso, desses encontros que são tão gratificantes, trazem tanto conhecimento, porque talvez seja só o meu ponto de vista, mas eu acredito que o conhecimento é válido quando a gente pode compartilhá-lo. Então, que a gente possa, que você continue, não faz sentido, né, Carol? É isso, que você continue sendo esse ser que dá um abraço de urso mais gostoso desse mundo. Esse sorriso que transforma o nosso dia. E gratidão de verdade do meu coração pro seu aí, viu? Vamos só ler aqui uns recadinhos antes de a gente ir embora. A Lu falando que ele é muito risonho, que maravilha. A Edna disse, amei, gratidão por esse momento com vocês. Nós que agradecemos, Edna, porque se vocês não estivessem aqui, essa live não teria sentido. Então, a nossa gratidão por cada uma de vocês, cada um de vocês que escolheu estar aqui com a gente. Sim. A Lu diz, agora mais ainda, já vamos acordar rindo muito. Ah, que linda, gratidão, meninas. Live sensacional, Rô, maravilhosa, concordo. Deus abençoe você sempre. Gente, beijo, 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 gratidão. Olha lá, a Maria Rosemary dizendo, vou fazer com meus alunos e volto a contar para vocês. Isso! Passa. Maravilhosa! Conta mesmo, compartilha com a gente como é que foi depois, tá bom? A dificuldade que os seus alunos tiverem ou a dificuldade que você estiver tendo em sala de aula, use a criatividade um pouquinho aí e transforme isso como um exercício. Que no meio você consiga transformar a dificuldade. Então, enquanto você está olhando para a dificuldade, você puxa o ar. E aí, na hora de dar a gargalhada, é a transformação da dificuldade em algo resolvido, da dificuldade na transformação. É isso. E aí vai da criatividade de cada um. Mas é esse o esqueleto. Entendeu, Perfeito, Carol? perfeito, é esse o esqueleto. Então, Maria, use isso. Use isso que você vai ver a diferença. E, ó, não tem idade. Desde o pequenininho. A Giovana adora fazer exercício da moto. Exercício do fio mental, que a gente fala, né? Viu? Uma vez eu chamei uma galera aqui. Eu falei, gente, vamos fazer? E aí, imagina o povo correndo aqui em casa, Carol. Você conhece como que é aqui no fundo? Foi muito bom. Ai, que delícia. Foi muito bom. Então, é sempre isso. É sempre o esqueleto do exercício. Transformar a dificuldade em algo resolvido, no problema solucionado. Mudar esse chip aí da água para o vinho. Perfeito. Rindo. Maravilhoso. Tem melhor forma de mudar as coisas do que com alegria. O universo, como pode melhorar tudo isso? Sim! E tudo acontece 2 vezes, né, Carol? Primeiro aqui. Primeiro na mente, perfeitamente. Então, quando você consegue visualizar isso e transformar, ter essa visualização rindo de uma maneira leve, fazendo o que precisa ser feito, a hora de fazer mesmo já foi meio caminho andado. Perfeito. Carol, gratidão. Gratidão, amor. Beijo a todos.
todos que Beijo, estão gente. aqui, que vão assistir ainda. Perfeito. Então, muitos risos na vida de vocês. Muita alegria aí e um beijo no coração. Beijo, beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.